Bem-vindos! Hoje estamos em mais um episódio do nosso podcast Fato Bini Talk e eu tenho a honra de receber aqui no meu podcast o Dr. Ricardo Boggio, cirurgião plástico, fundador do Instituto Boggio. Eu mesma já presenciei muitas aulas do Dr. Boggio e hoje ele está aqui nos presenteando com a sua presença. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, Fá. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade enorme de estar aqui. Te agradeço para a gente conversar sobre ciência, sobre educação médica e valorização do que a gente gosta de fazer, né? Que é a medicina em alto nível. Então, vamos lá. Doutor Ricardo, ele é uma referência quando a gente fala em cosmiatria, né? Uma referência nacional. E hoje em dia o que a gente percebe, né, na nossa área, né, tanto da dermatologia quanto da cirurgia plástica, acho que da medicina estética de um modo geral, a importância que a gente tem, porque assim, é uma área que é constantemente, nós somos presenteados ou novidades a todo momento, né? Sim, perfeito. E é importante para a gente até ter um discernimento do que é realmente viável da parte científica. Então, como você vê aí o papel seu de educador na formação desses novos médicos que estão aí, de repente, abordados por tantas novidades em tecnologia, em técnicas em relação à cirurgia, em procedimentos. Como você vê essa tendência hoje em dia na nossa área, na área da beleza? Pois é, eu estou formado há quase 30 anos e faço o uso dos injetáveis ou dos procedimentos estéticos propriamente ditos há 24, 25 anos. A história mudou muito ao longo desses anos todos, né? Lá atrás, no começo, nós praticamente não tínhamos publicações sobre o assunto, nem no formato de papers e muito menos no formato de livros. Poucas pessoas faziam os procedimentos e aqueles que faziam, inclusive nas nossas sociedades, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles eram meio segregados, como alguém que fazia estética, que era como se fosse uma perfumaria, que, no meu caso, que tinha pouco volume cirúrgico, que não sabia operar, né, que tinha um consultório não muito bem estabelecido. Então existia essa barreira, esse preconceito, ou seja, até aqueles que faziam, pouco falavam que faziam e a gente tinha pouca chance de conviver com essas pessoas. Então, aprender lá atrás, o que hoje nós chamamos de cosmiatria, nós chamávamos lá de medicina estética, era muito difícil. Então, nós acabamos sendo, na época, meio que autodidatas e as pessoas foram adquirindo experiência. E daí alguns começaram a trocar experiência. Experiência interessante, mas interessante quando a gente já sabe fazer e a gente agrega a experiência ao que a gente faz para que a gente possa fazer melhor. E o que vale mesmo é a evidência científica. Então, os anos foram passando, devagarzinho, alguns nomes de importância apareceram no nosso meio, e esses nomes passaram, então, a publicar e fazer a ciência. Consequentemente, a visão dentro das sociedades, de certa forma, foi alterada. Houve uma certa abertura e uma certa flexibilidade, até que nós conseguimos organizar alguns eventos científicos, algumas reuniões, congressos, jornadas, e assim a cosmiatria, que hoje está bem estabelecida, foi adquirindo, sem sombra de dúvida, uma importância dentro do cenário, né? Com forte lastro científico. Então hoje, diferentemente lá de trás, nós temos como buscar informações que são de grande valia para um aprendizado, não mais pautado exclusivamente na experiência ou no ineditismo, mas sim no lastro que a ciência hoje nos oferece para que a gente possa apoiar e fazer algo realmente em alto nível. Então, apesar de a gente ter muita informação vindo das redes sociais, dos meios digitais, etc. e tal, essas informações às vezes são relativamente vazias, né? Então é muito importante para aquele que está no meio ou que quer entrar no meio, que busque realmente os trabalhos de grande relevância para começar ou para refinar de uma maneira adequada e bem feitinha, né? E como educador, eu posso considerar assim, né, que na verdade você é um educador, como você vê o futuro dessa nova geração que está entrando aí no mercado, o que a gente vê hoje em dia, né, na medicina de um modo geral, a gente vê muitos médicos se formando, vaga de residência
que continuam o mesmo número que eram na nossa época e que já eram insuficientes para toda a grade de pessoas que se formavam. Então, hoje em dia, a concorrência por uma vaga da residência é muito maior. Então, a gente acaba vendo médicos que não conseguem ter, não são todos que têm acesso a realmente cursar uma residência médica. Então, como seria o nosso papel aí de médicos formados há mais tempo, e o seu principalmente de educador, na formação dessa nova geração de médicos que vem aí? Pois é, eu tenho alguns dados até que posso compartilhar aqui que, de certa forma, assustam. E por que esses dados assustam? Então, como eu disse, eu estou formado há cerca de 30 anos, né? Então, há 30 anos atrás, nós tínhamos no Brasil 82 escolas de medicina e formavam por ano cerca de 2.500 médicos. Hoje, nós temos 423 escolas de medicina e esse hoje eu estou te dando informação de 2024, que quando a gente teve a última atualização, pode ser que agora, hoje exatamente, a gente tenha um número maior e esse número deve ser maior. E nós estamos formando cerca de 40 mil médicos com uma expectativa de até o final de 2026 formarmos 60 mil médicos ano. Tá? Então, o número é absurdo, é gigante. E realmente, como você falou, nós não temos vaga de residência para todo mundo. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai jogar lá muita gente no mercado e esse pessoal não vai ter a chance da especialização. Só que a gente tem um outro ponto e que é bastante alarmante. As gerações foram mudando, consequentemente as cabeças foram mudando, os valores foram mudando. E hoje, não necessariamente, o jovem médico, ele tem a paciência, vamos usar assim essa palavra, para uma formação a longo prazo. Então, uma cirurgia plástica são 6 anos? De cirurgia, mais os 6 de faculdade, são 12 anos, né? Então, para eu ser um cirurgião plástico, eu preciso hoje de 12 anos de formação. E o jovem médico, né, ou as gerações até que ainda nem se formaram e que vão entrar no mercado de trabalho, são mais imediatistas, né? E, consequentemente, esperar, além da faculdade, mais 6 anos para começar a atuar, talvez não seja o suficiente para essa geração. Então, o que eles vão buscar? Uma formação mais de curto prazo. Você, eu, que fizemos todo o processo natural da formação, podemos ser chamados de super especialistas, porque nós fomos passando, trilhando por todas as etapas. Agora, esse cara mais imediatista, que não vai fazer a formação completa, ele quer chegar no topo da pirâmide. Então, até em aula, eu tenho o desenho de uma pirâmide, e uma pirâmide tradicional, e falo, esse é o super especialista. Daí eu vou para o subespecialista. Eu tiro o meio da pirâmide e pego o pico da pirâmide e coloco em cima da base. Né? Por quê? Porque ele não vai fazer os 6 anos, mas ele quer ser um cirurgião do contorno corporal. Então ele vai fazer uma pós-graduação em lipoplastia e vai virar um lipoplasta, ou seja, um cirurgião do contorno corporal que faz lipoaspiração. Ou, indo para a área de vocês, né? Pensar no cabelo, né? Fazer dermato? Não, eu quero trabalhar com cabelo. Então eu vou fazer um curso de tricologia e vai virar um tricologista. Então as pessoas vão começar a abreviar o processo de formação. E essas pessoas, querendo ou não, acabam virando importantes autoridades dentro do cenário, mesmo porque os pacientes vão buscar os especialistas que fazem muito bem uma coisa e eles farão muito bem uma coisa, só que farão só uma coisa. Qualquer escapadinha em relação ao caminho, talvez o jogo de cintura ali necessário para lidar com as adversidades acabe por faltar, né? Então, eu acho que o cenário me preocupa nesses dois sentidos. Muitos médicos, poucas vagas de residência e uma mudança nos valores, buscando, de certa forma, caminhos mais curtos e mais imediatos para que possam ter uma inserção mais objetiva. Então, a gente está, eu acho que num primeiro momento, fadado a ter uma mudança de paradigma dentro da prestação dos serviços de saúde de maneira geral. E eu acho que cabe a gente, que nós que estamos no mercado há mais tempo, a ter um olhar carinhoso para essa geração e procurar atuar no sentido de oferecer oportunidades de formação, mesmo que tenha escolhido o caminho mais curto, mas informações complementares, para que a gente possa melhorar o nível e trazer todo mundo para a excelência médica, que é um super desafio. Porque realmente, na nossa época não existia isso, não fazer residência, né? Não existia. Todo mundo fazia residência. E o caminho era mais longo. Eu fiz pediatria antes de fazer dermato, então foi um caminho bem longo, foram 6 anos aí até eu concluir minha residência. Então, hoje em dia, realmente é um cenário que preocupa, porque não existem vagas. E não existe nem prognóstico, né? Pois é.
E te trago até um outro dado. Dependendo da residência, existe sobra de vaga, por incrível que pareça. Você fala, não tem vaga. Como sobra? Sobra. Cirurgia oncológica, sobra vaga. Cirurgia pediátrica, sobra vaga. Não tenho os números certinhos, mas se aquela residência ficar 3 anos sem ocupar as vagas, o MEC fecha as vagas que estão sobrando teoricamente. Então, recentemente, o MEC foi lá e deu uma fechada em vagas. Você está falando, puxa, lá no interior do Amapá? Não. Da Unifesp, da USP, da Unesp, da Unicamp, vagas ociosas. Mas é um cenário que me preocupa. É um cenário difícil. Eu fiz pediatria, então tenho vários colegas pediatras. Neonatologia é uma área que não tem mais pessoas que querem fazer neonatologia, mas as crianças continuam nascendo e precisa-se de neonatologistas. Então, isso, por um lado, é um outro cenário que também me preocupa, porque especialidades fundamentais para uma sociedade, por exemplo, um neonatologista ou um cirurgião pediátrico... Bem... Pois é. É um novo... A gente usou muito na pandemia o novo normal, né? Então, é um novo normal. Eu acho que é uma fase que a gente ainda vai passar por uma maturação, uma reorganização, a gente precisa entender como as coisas ficarão, eu te confesso que não sei, mas como formadores de opinião que somos e educadores, né, eu acho que é importante a gente ter um olhar mais carinhoso para esse problema e tentar estar próximo dele para conseguir corrigir e auxiliar para que a gente não tenha realmente uma quebra, e a medicina vive hoje uma quebra, a gente tem mudado muito o paradigma dentro do que a gente faz, né? Mas para que a gente tenha simplesmente uma transição suave, para que a gente consiga, sim, quem sabe, mudar a percepção em relação ao processo de formação, mas manter o nível de formação no seu mais alto nível e não achatar o nível de formação, que é a tendência natural quando a gente faz as coisas de forma mais imediata, né? E em relação à nossa área, basicamente, a cosmiatria, como você vê esse futuro da cosmiatria com... É tanta novidade, é tanta coisa surgindo a cada momento, tanta mudança de opinião ou de padrões. Eu acho que os padrões de estética e de beleza mudam a todo momento, de acordo com o que se diz na rede social ou o que se dita em moda em Hollywood. A gente tinha um momento que tínhamos grandes volumes de ácido hialurônico, agora tira o ácido hialurônico, agora cirurgias plásticas, entraram pessoas extremamente jovens. Né? A gente vê pessoas de Hollywood, 25, 30, 35 anos, já partindo para um lifting. Como você acha que... Qual a sua posição, qual a sua opinião em relação a tudo isso que está acontecendo? Porque é muito recente. Pois é. Eu acho que um pouquinho... A gente está falando dessas mudanças de paradigma, né? Eu acho que nos últimos anos a gente vem vivendo um mundo mais digitalizado. As pessoas trabalham muito de forma remota. Então, todo mundo... Toda hora se olha, que seja num vídeo, que seja numa foto, que seja numa live, num podcast. Então, nós estamos mais expostos, a gente se vê mais e as pessoas também nos veem mais. Então, as pessoas cada vez buscam minimizar sinais que não gostam, gerenciar o envelhecimento e até mesmo disfarçar algumas coisas usando, por exemplo, os filtros que a gente usa nos aplicativos, né? Inclusive tem uma síndrome que chama síndrome do Snapchat, que a pessoa ela usa tanto filtro, que ela quer ser o filtro. E daí ela busca cirurgias plásticas para ter aquele aspecto do filtro, e daí começam os exageros e assim vai. Os procedimentos, a mesma coisa, né? O uso desenfreado de alguns produtos, como por exemplo o ácido hialurônico, e de certa forma os resultados ficaram meio caricatos, e daí hoje a gente perde um tempão nos consultórios contando para as pacientes o que a gente não vai fazer com ácido hialurônico, para depois explicar o nosso plano de tratamento. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de fragilidade, um momento onde as redes às vezes mais atrapalham do que auxiliam. E, de certa forma, mais uma vez, como formadores de opinião e educadores, nós precisamos fazer toda uma educação também do paciente, contando o que é possível se fazer, educando o pessoal, quem procurar, que profissional consultar, quais são os procedimentos reais, o que é possível se construir, se obter, porque as distorções de imagem estão, acho que muito hoje, à flor da pele e, consequentemente, a gente fica tentando apagar essas fogueiras, né? O arsenal terapêutico da cosmiatria, ele é gigante. Nós temos produtos excepcionais, tanto injetáveis quanto tecnologias, só que potência não é nada sem controle. Eu gosto muito dessa frase, então a gente tem muita potência e a gente precisa controlar. É um mercado que, de certa forma, é bastante atrativo, então muita gente entra nele, né? No passado até existia uma certa
chamar de briga no bom sentido, entre a dermatologia e a cirurgia plástica. A dermatologia sempre fez procedimentos estéticos, a cirurgia plástica ficava mais nas cirurgias, depois ela começou a fazer os procedimentos estéticos. Enquanto os dois brigavam, entre aspas, para saber quem dominaria o procedimento estético, apareceu a medicina estética, e daí o dermatologista e o cirurgião plástico começou a brigar com o médico da medicina estética, e daí os médicos ficaram brigando entre si quando surgiram os não médicos fazendo procedimento, e nós temos uma gama enorme hoje de não médicos fazendo procedimento. Então, o mercado, eu acho que ele se perdeu. Nós temos a meia-culpa nisso, porque nós deveríamos ter ocupado um protagonismo e a gente não conseguiu ocupar essa posição. Mas eu acho que agora a gente tem essa responsabilidade de realmente ocupar uma posição de liderança e de destaque, chamar responsabilidade, levantar o sarrafo, oferecer oportunidades, treinar, educar colegas e pacientes para que a gente tenha realmente um grande diferencial, que é fazer bem feito, fazer com responsabilidade e, sem sombra de dúvida, com o mínimo de complicações ou efeitos adversos, né? Agora, em agosto, teremos um grande evento aí da Cosmiatria Nacional. Inclusive, vou me inscrever, já entrei, já vi a programação. Me fala um pouquinho, Ricardo, sobre esse evento, qual a finalidade. Ele é disruptivo, né? Ele Sim. tem algumas novidades nunca antes presenciadas no nosso meio, eu acho que médico, de um modo geral, assim. Sim, de meio médico. Nem penso em outras, até em relação a outras especialidades. Então, conta um pouquinho pra gente a respeito desse evento que vai acontecer em agosto. Eu vou voltar um pouquinho em relação à criação do evento. Por que esse evento foi pensado, tá? Independentemente das nossas crenças, né? Eu tenho o hábito de rezar pela manhã quando saio de casa. Então, eu desço o elevador rezando, entro no carro rezando, e daí eu agradeço pelo dia, tá começando, peço para ter um bom dia, peço pela minha família, pela minha esposa, os filhos, meus pais, etc e tal, pelos pacientes, para que eu consiga fazer boas cirurgias com segurança, procedimentos e assim vai, né? E nos últimos anos, a gente tem visto nas ruas muitas pessoas morando na rua, em condição de vulnerabilidade extrema, e daí nessas minhas orações eu comecei a incluir as pessoas que estão realmente muito fragilizadas e vivendo numa situação de risco, ou seja, dos muito vulneráveis, né? E daí um dia eu estava exatamente nesse mesmo trajeto, nessa mesma rotina, daí eu pensei assim, puxa, você está rezando todo dia, mas o que você está fazendo de concreto? Eu me perguntei, puxa, e aí, o que dá para fazer, né? Acho que eu vou doar cesta básica. Mas cesta básica tem um monte de gente que doa, né? Então, o que você pode fazer de diferente? Eu falei, puxa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de ser médico, cirurgião plástico, é ensinar, é educar, né? Então, tenho dedicado boa parte do meu tempo educando. Eu falei, tá aí, eu tenho uma ferramenta, uma arma poderosíssima, que é a transmissão do conhecimento. Vou fazer um evento médico. E daí, eu resolvi, então, criar o que hoje nós chamamos de Medicos. Para isso, eu tive que fundar uma associação sem fins lucrativos. Daí eu fui à indústria para conseguir o apoio financeiro da indústria, para conseguir estruturar e viabilizar o evento. Como eu consegui o apoio da indústria, eu vou fazer com que 100% do valor arrecadado com as inscrições dos colegas médicos que estarão lá conosco nesse evento seja doado para instituições de caridade, né? Então, uma maneira que a gente tem de democratizar o conhecimento, e a grade está recheado dos grandes nomes da cosmetria. O que a gente tem de melhor vai estar lá reunido, os temas são incríveis. Nós teremos desde aulas em PPT, ou seja, aulas clássicas, mas vídeos editados, mesas de discussão, live injection, várias, facial, corporal, cervical, injetável, tecnologia, e assim vai. Imagens com dissecção ao vivo, em Fresh Frozen Specimen. Então vai ser muito bacana. Bom, no pré-congresso também a gente vai ter uma ação muito interessante. Nós conseguimos o apoio do Hospital de Amor de Barretos, que é o Hospital do Câncer, e o hospital forneceu para a gente uma carreta, e essa carreta tem 2 consultórios e um centro cirúrgico. Nós vamos estacionar essa carreta numa creche que fica na favela de Paraisópolis, e por 2 dias nós vamos atender a comunidade. Essa creche atende mais de 1.300 crianças, então todos os pais, funcionários e as pessoas que ali circulam, fazendo diagnóstico de câncer de pele e, se necessário, operando, porque o caminhão tem centro cirúrgico, nós vamos operar esses cânceres de pele no caminhão. No pós-congresso, nós vamos fazer um curso prático demonstrativo, e a ideia
que a gente consiga tratar mulheres em condição de vulnerabilidade. E toda a verba que a gente arrecadar, porque as inscrições por curso prático serão independentes do Congresso, todo o valor que a gente arrecadar com esse curso prático vai ser destinado a uma ONG que cuida de mulheres em condição de vulnerabilidade. E o evento ainda vai ter uma pegada sustentável. Então, aquele crachazinho tradicional, ele vai ser feito de um papel semente e você consegue depois ir embora, pegar o seu crachá e plantar num vasinho, plantar no quintal da sua casa e vai crescer uma árvorezinha lá com o seu nome do crachá, né? E sabe aquelas mochilinhas de congresso que tradicionalmente a gente vai colecionando, doa, perde, etc e tal? Ela vai ter um formato escolar, né? Então, por exemplo, você disse que vai lá para o congresso e tem uma expectativa de recebê-la. Você vai receber esta mochilinha no primeiro dia. E quando a gente terminar o evento, eu falo, você pode devolver essa mochilinha? E nós vamos pegar todas as mochilinhas do congresso e levar para a creche. E entregar para as crianças para que elas possam levar o material durante o ano escolar. Então, a gente vai fazer de algo que a gente descarta em algo útil e as crianças farão, terão uma colaboração para ter um ensino mais agradável. Então, é um evento disruptivo, inédito, como você disse, dentro da medicina, onde a gente vai unir ciência no mais alto nível e solidariedade. E a ideia é criar um movimento transformador para que a gente realmente possa devolver muitos dos benefícios que a gente vem colecionando ao longo da vida na forma de um carinho àqueles que mais necessitam, ou seja, os vulneráveis. Nossa, fantástico. Acho que é um resgate, né, daquela coisa que a gente tem. Vou fazer medicina, porque eu acho que eu, pelo menos, sempre tive isso eu vou fazer medicina porque minha missão é ajudar as pessoas. E eu sempre fui muito feliz em ajudando as pessoas, né, de um modo geral. Até trabalhei muito tempo no SUS, na época da residência, e depois da residência continuei. Então, era uma coisa que me deixava feliz e realmente me impressionei com essa atitude. Parabéns. Obrigado. Pela iniciativa, parabéns para todos os colaboradores, porque realmente é um ato de humanidade muito bonito, que é realmente doar uma cesta básica, qualquer um pode doar. Eu acho que o nosso papel como médico vai muito além disso, né? E a gente, eu tenho um grupo muito forte, né? Nós somos em 45 professores no Instituto, envolvi todo mundo, né? Temos um comitê científico, então todo mundo levantou essa bandeira. Então, é óbvio que eu tive a ideia, cheguei lá, e aí, vocês estão comigo? Todo mundo, claro, vamos embora e tal. Então tá sendo muito bacana porque a gente realmente está criando um movimento. E a proposta é que isso não termine no evento, né? Mas que a gente sensibilize cada um que lá estiver, desde o professor que vai dar aula, ao congressista, ao pessoal do staff, do Media Desk, todo mundo, puxa, eu tô num evento que está fazendo um movimento, uma transformação, doando, né? As pessoas democratizam conhecimento, as pessoas se inscrevem e esse dinheiro está sendo doado para aqueles... E eu estou fazendo o quê? Né? E talvez fomentar essas pessoas também, estimulá-las a continuar esse movimento buscando ações sociais, ajudar o próximo, cada um do seu jeito, da sua maneira, como puder, mas a ideia é que a gente starte essa iniciativa naqueles que estarão envolvidos dentro dessa ação que a gente vai executar, que é o Medicos. Só reforçando, esse Medicos vai ser em agosto, nos dias 15 e 16, e as inscrições estão abertas para quem tiver interesse, quiser nos ajudar e aprender cosmetria em alto nível, vai ser muito bom receber. Gente, posso falar, a programação tá fantástica. Antes mesmo do Ricardo falar, está aqui no podcast, eu já tinha entrado, já tinha visto, eu falei, gente, que fantástico, eu quero estar presente neste evento e estarei presente neste evento. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Agora a gente está na fase da ansiedade, dele chegar, acontecer e, consequentemente, a gente viver essa experiência, que eu acho que vai ser uma experiência única para todo mundo que estiver lá. Bom, inclusive, até para a gente... em forma de agradecimento à presença aqui, você abrir esse espaço, nos convidar para participar dessa ação, nós queremos um voucher, né, com um desconto de 50% para aqueles que assistem aos seus podcasts, que estão conosco aqui, e ele terá seu nome, será personalizado, e você consegue encaminhar isso para que as pessoas possam se inscrever. Então, uma ação totalmente valorizando a sua iniciativa e agradecendo o fato de você estar nos ajudando para que a gente consiga realmente fazer esse evento no mais alto nível. Gente, vamos, porque vai ser realmente incrível. E, Ricardo, fala um pouquinho, agora vamos falar um pouquinho da programação científica para os nossos colegas médicos perceberem o alto nível desse evento? Nós vamos começar o dia... o evento está todo dividido em blocos. Nós vamos começar o primeiro dia falando sobre reprogramação muscular seletiva. E não sobre toxina botulínica.
que a toxina botulínica barra rugas é para os fracos. A gente reprograma músculo, tá? A gente muda a organização dos sarcômeros, a carga sarcomérica, muda o tipo de fibra muscular, de fibra rápida para fibra lenta, muda a organização da matriz extracelular no que se refere à sua concentração de colágeno, a gente altera RNA mensageiro para procolágeno, tudo isso quando a gente injeta a toxina dentro do músculo. Então, nós vamos trabalhar esse conceito moderno, essa visão funcional da toxina em alto nível, trazendo alguns conceitos, reproduções em anatomia aplicada e altamente realística, e também fazendo live injections. Inclusive, nós vamos tratar um transgênero ao vivo ali, primeira vez que se trata num palco, um transgênero, e a gente vai fazer isso. Então, vai ser uma experiência muito legal em relação à toxina. E depois a gente vai passar pelos demais injetáveis, pelos bioestimuladores de colágeno, considerando todos que compõem o portfólio desta atividade, não só os injetáveis, mas também associando as tecnologias que fazem assim a potencialização dos efeitos dos injetáveis. O ácido hialurônico também será abordado de uma maneira bastante ampla, com injeções ao vivo, mas numa live que vai ser um negócio muito interessante de fazer. Nós vamos tratar um paciente antes do evento. E o mesmo plano de tratamento, feito antes do evento, vai ser executado ao vivo. Nós teremos um palco com 2 salas de procedimento, envidraçadas para que os participantes consigam nos acompanhar. Então, numa das salas, estará o Dr. Alexander Nassif fazendo a injeção ao vivo numa paciente. Na outra sala de vidro, estará a doutora Luciana Zatar, que é ultrassonografista, fazendo um ultrassom da paciente que o Dr. Alexander tratou com a mesma técnica, com os mesmos pontos e com o mesmo volume, um dia antes. Então, ele vai injetar e ela vai avaliar o ultrassom. Ele vai injetar, ela vai avaliar o ultrassom. E, em contrapartida, eu estarei no laboratório de anatomia com uma peça em Fresh Frozen Specimen e eu vou reproduzir a técnica que o Dr. Nassif vai estar fazendo ao vivo no cadáver, para que a gente possa abrir e mostrar o plano de injeção, os níveis de acesso e, consequentemente, a possibilidade de complicações, principalmente do ponto de vista vascular. Então, pela primeira vez, vamos fazer uma combinação entre injeção, ultrassom e Fresh Frozen Specimen no mesmo palco, que vai ser uma experiência muito bacana. E fora isso, nós vamos abordar outros tratamentos como hidratação injetável, as tecnologias pensando em microagulhamento, que seja ele mecânico, robótico, associado à radiofrequência, com drug deliveries. Nós traremos também as inovações no que se refere a exossomos, PDRNs, terapias regenerativas, teremos aulas incríveis, 2 masterclass, uma especialmente sobre exossomos e terapias regenerativas, outra sobre gordura e a capacidade regenerativa da gordura e tudo que a gente tem no que se refere a fatores de crescimento, citocinas e estímulos. Então vai ser uma experiência assim, super imersiva, bem bacana, diversa, e a intenção é esgotar o assunto cosmetria com os principais nomes e no mais alto nível. Nossa, vai ser realmente incrível. Meu cupom, 50% de desconto, gente, por uma boa causa. Esqueci de um detalhe, ainda a gente vai trazer uma visão da cosmetria reparadora, que é algo novo que a gente vem fazendo. Por exemplo, reparando a estética, a função e a autoestima de pacientes fissurados. Reparando a face de pacientes com malformações craniofaciais. Reparando pacientes com paralisias faciais, assimetrias, outras deficiências, com procedimentos cosmiátricos. Então, o nosso objetivo é trazer a cosmetria além da estética, mas para que a gente possa reparar função e autoestima. Nossa, parabéns. Realmente incrível. Realmente incrível. E eu queria conversar só mais um assunto, porque é uma coisa que eu estou desenvolvendo uma curiosidade. Vocês, cirurgiões plásticos, estão acostumados há mais tempo que nós, dermatos, a utilizar a gordura, né? Em procedimentos, vocês utilizam isso meu marido é cirurgião vascular, utiliza isso há muitos anos, isso agora veio com força total, né? Com nanofet, micro nanofet. Qual a sua experiência em relação a essa nova terapêutica que está aí à mão, que agora está chegando para nós, dermatologistas? Pois é, na cirurgia plástica, a lipoaspiração e a lipoenxertia, ela vem dos anos 80, né? Ou seja, do século passado, né?
E, de certa forma, eu tive a chance de aprender isso desde o início da minha formação. Então, hoje, a lipoaspiração e a lipoenxertia, ela está muito viva na minha prática médica, né? Na minha prática como cirurgião plástico. 100% das cirurgias de face que eu faço lipoenxertia. 100%, né? E a gordura, ela é muito versátil porque eu consigo volumizar áreas de deficiência, e é importante lembrar que com o processo do envelhecimento, nós temos uma lipoatrofia senil, né? E, de certa forma, a gente precisa reparar essa deficiência volumétrica, e a gordura é uma ferramenta muito importante para isso. Então, a gente utiliza para os planos profundos e para as áreas com maior peso segmentar, o que nós chamamos de macrofat, que é a gordura menos particulada, ou seja, em pedaços maiores. Para áreas mais delicadas e refinamentos, nós temos utilizado o microfat. Para áreas mais superficiais, para áreas como lábio, pálpebras, nariz e regiões onde a gente precisa realmente de uma partícula mais fragmentada e que de forma sutil e delicada ela consiga dar um revestimento e um acabamento. E uso muito também o nanofat. O nanofat é uma gordura que ela é muito fragmentada, a gente passa em peneiras e a gente acaba destruindo o adipócito, e a gente usa praticamente o conteúdo do adipócito, e a célula de gordura já foi chamada de célula, hoje ela é interpretada, e existem vários trabalhos científicos documentando isso, como uma glândula, porque ela libera um monte de adipocinas, ou seja, fatores de crescimento e de bioestímulo super importantes. Então, a gente consegue aproveitar toda essa sinalização adipocitária para conseguir produzir revitalização cutânea. Então, nas minhas cirurgias de face, ao término do lift, depois da lipoenxertia, habitualmente eu faço um microagulhamento e aproveito a gordura para fazer um drug delivery com essas adipocinas, e o nível de revitalização cutânea hoje que a gente consegue produzir é enorme, né? A gordura hoje é padrão ouro na restauração da face, e cada vez mais precisamos dominar as técnicas, empregá-la, fazer o melhor uso, porque realmente ela é uma ferramenta de grande importância e proporciona resultados diferenciados. Nossa, incrível. Comecei a fazer. É recente, óbvio, isso chegou pro dermato recente, mas realmente estou impressionada, assim, com a resposta, com os resultados, né? Isso é incrível. Inclusive no Medicos, uma das aulas, ela vai abordar exatamente, o assunto gordura, mas nós temos uma aula que vai trabalhar essa gordura e como eu posso fazer para enriquecê-la, né? Então fala muito da fração vascular estromal, mas fala muito também do enriquecimento com o PRP e do enriquecimento com exossomas autólogos, né? O exossoma na verdade, é um assunto ainda polêmico, né? Eu tive a chance de fazer meu doutorado em biologia celular e tecidual. Ame ou odeie, né? Assim, exatamente. É uma briga, você vai nos congressos, uma pessoa defende extremamente, a outra condena extremamente. Então, e eu tenho, pelo fato de ter feito um doutorado em biologia celular e tecidual, eu tenho um olhar para o micro. Tá? Então, eu consigo olhar para o tecido, olhar para a matriz extracelular, olhar para a célula, olhar para a organela, para receptores, para a sinalização intracelular, eu consigo enxergar isso, né? E o que eu consigo também entender é que boa parte dos formadores de opinião que dizem que dominam a técnica, quando eles falam, a gente percebe que eles estão mais reproduzindo protocolos do que fazendo ciência básica mesmo. Então, a gente precisa aprender muito ainda para dominar os exossomos, tá? Me agrada muito a ideia dos exossomos autólogos, porque, principalmente, aqueles extraídos do PRP, ou seja, nós estamos falando de derivados plaquetários, e os derivados plaquetários têm uma aplicabilidade gigante. E quando ele é bem aplicado, ele consegue fazer uma sensibilização cutânea com respostas incríveis. Então, a gente vai muito além do botânico, né? E começa a falar já hoje em estímulos autólogos de grande importância para a restauração de tecidos e revitalização, no caso da pele, no mais alto nível, com respostas sensacionais, né? Então, é uma tecnologia ainda que a gente está aprendendo a dominar e que, de certa forma, com o passar do tempo, nós vamos cada vez conseguir oferecer experiências melhores e resultados com excelência. Vou perguntar aí uma dúvida pessoal. É uma coisa que realmente os pacientes questionam, né? Hoje em dia, os procedimentos de cirurgia plástica precoces. Qual a sua opinião como cirurgião plástico em relação à tendência agora de Hollywood, a nova tendência de Hollywood? Porque os pacientes nos questionam, tá? Eu até como dermatologista, normalmente a cirurgia plástica, um lifting facial, por exemplo, eu
através dos procedimentos cosmiátricos que a gente tem acesso, normalmente era uma coisa que a menos que, vamos pôr, um nariz, ou fosse algum defeito realmente que o paciente tivesse aquela necessidade cirúrgica, que você sabe que é só a cirurgia que corrigia, você ia com os procedimentos cosmiátricos para tentar evitar o processo cirúrgico. Mas o que eu vejo hoje é que já tem pacientes extremamente... doutor, e se eu fizer um lifting? Aí a pessoa tem 30 anos. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Porque a pessoa fala, por que eu vou fazer isso se eu posso num lifting já corrigir? Então vamos lá. Bom, vou citar o Pitangui. O Pitangui, que já é falecido, na sua época ele falava que uma mulher, como grande símbolo da cirurgia plástica, deveria fazer uma cirurgia de face aos 50, aos 60 e aos 70. Ou seja, a cada década. Mas isso é pré-portfólio cosmiátrico que nós temos hoje à disposição. Hoje também mudou o conceito em relação aos cuidados com a saúde. Então, a mesma mulher, como grande símbolo da cirurgia plástica, hoje aos 50 anos, ela está muito melhor do que as mulheres com 50 anos há 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que o que mais impera é o bom senso, né? Comprometimento de qualidade de pele ou de outros planos da face, que seja gordura, músculo, etc., qualidade a gente não resolve com cirurgia. A gente consegue remover excessos e reposicionar tecidos. Então, nós temos que ser muito cuidadoso na indicação da cirurgia, porque a cirurgia é um procedimento, né, que tem os seus riscos inerentes, né? Das cirurgias plásticas que mais faço, a face, sem sombra de dúvida, é uma delas. É a cirurgia que mais me agrada realizar e que eu faço com muita frequência. Mas eu tenho muito cuidado em indicá-la. E hoje eu costumo falar tanto sim quanto não. Talvez até mais não do que sim. Porque muitas pacientes envolvidas por esse conceito da cirurgia plástica precoce, elas têm nos procurado meio de forma incisiva. Eu quero operar meu rosto. E daí, para essas eu falo, não é a hora ainda. A gente vai queimar etapas e a gente precisa entender que a cada procedimento cirúrgico, a gente cria aderências cicatriciais, a gente dificulta a dissecção dos planos anatômicos e próximos procedimentos serão mais difíceis. Então, das 3 cirurgias que o Pitangui sugeria lá atrás, hoje, no gerenciamento do envelhecimento, e esse precisa ser feito desde cedo, talvez aqui, uma fase emblemática seria os 30 anos de idade, a gente vai conduzindo esse envelhecimento de forma tridimensional, e com certeza a gente tem conseguido retardar as cirurgias dos 50 para uns 60, 60 e poucos anos. Transformando até mesmo 3 cirurgias sugeridas no passado para 2, ou até mesmo para uma, porque eu consigo operar essa face, que eu já gerenciei antes da cirurgia, mas eu consigo continuar o gerenciamento, ou seja, eu administro o pós fazendo a manutenção de resultado. E tá tudo bem, né? E as pessoas às vezes me perguntam, puxa, mas você não tá dando um tiro no pé? Você vai deixar de fazer 3 cirurgias para fazer uma cirurgia? Mas se a gente fizer uma conta rápida em relação ao número de procedimentos que eu executei ao longo da vida da paciente que me acompanhou, eu tenho certeza que, até do ponto de gestão dos nossos consultórios e tal, isso acaba sendo, do ponto de vista financeiro, mais interessante do que 3 cirurgias executadas de forma pontual. Bom, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter senso crítico, capacidade de decisão para falar não para a paciente e não simplesmente ceder o fato porque ela realmente quer, só porque ela quer fazer uma cirurgia. E nós precisamos abrir o nosso portfólio de gerenciamento do envelhecimento, mantendo a cirurgia, mas acrescentando, né, outros produtos, e a gente vai falar de todos os produtos que nós temos no nosso portfólio cosmiátrico. Então, eu acho que a cirurgia vai muito além do bisturi. A cirurgia hoje é uma experiência dentro do contexto de gerenciamento do processo natural do envelhecimento, né? E nós temos muitos formadores de opinião hoje nas redes sociais e que, de certa forma, acabam instigando e fazendo com que os pacientes procurem os procedimentos, às vezes, de uma maneira precoce. Então, mais uma vez, volto a citar a importância da educação médica, né? E da educação do paciente. Então, como formadores de opinião, iniciativas como a sua e as nossas atividades mais focadas ao ensino são de grande importância para que a gente consiga levar o que realmente é, digamos, politicamente correto dentro da atividade prática que a gente executa. Perfeito, exatamente da forma como eu oriento minhas pacientes. Falando exatamente isso. Eu acho que a cirurgia plástica está aí, né, para nos auxiliar.
Tem casos que ela é realmente necessária, mas com o arsenal que a gente tem hoje em dia, o que a gente puder retardar isso, e é possível, né? Retardar, eu acho que é o caminho aí melhor, sempre pensando no bem-estar do paciente, né? E do mesmo ponto que tem, por exemplo, uma paciente, uma senhora que está com o rosto super comprometido, que nunca se tratou, ela chega e fala, olha, eu não quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer simplesmente uma toxina. Fala, não, desculpa, para a senhora ter algum resultado, eu preciso operá-la. Se eu não operá-la, o resultado vai ser muito pobre, que não vai justificar o que a senhora vai passar como experiência aqui. Então, daí, às vezes, para essa paciente também, eu falo, olha, se a senhora não operar, eu prefiro não tratá-la, né? Então, às vezes, para aquela paciente jovem que força um pouquinho a barra, eu falo, não é a hora. Mas para aquela senhora que, tipo, é a hora, mas eu não quero, eu falo, então tá, então eu me dou o direito de não tratá-la se não operar. E daí, eu acabo estimulando para que ela faça a cirurgia, porque a gente precisa realmente entregar o que a paciente precisa, né? Não é o que a gente quer entregar. Então, ter esse bom senso, essa ética, essa postura médica é, assim, de fundamental importância, né? E quando a gente é ético e tem uma boa postura com o paciente, a gente acaba tendo, consequentemente, com a gente mesmo, né? De tipo, puxa, eu tô fazendo o que eu imagino que é correto e não simplesmente eu tô fazendo um procedimento porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que gerar movimento no meu consultório. E não cabe isso. Eu acho que a gente precisa ter esse respeito próprio também, né? Porque senão a gente começa a produzir resultados suficientes, a gente faz de conta que entrega, o paciente faz de conta que ficou bom e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, né? A gente tem que ter uma crítica um pouquinho mais apurada em relação a isso. Eu acho que o nosso nível de excelência, né? A gente tem que sempre buscar excelência e é nosso papel aí como médicos. Pois eu acho que o sarrafo, ele tá oscilando muito, sabe? E a gente precisa levantar para que ele fique no nível mais alto, onde só os super especialistas conseguirão se posicionar, oferecendo super resultados para os pacientes que realmente têm a busca consciente pela melhoria, né? Porque o que a gente vê muito hoje também é o paciente induzido pelas modas, pelos nomes comerciais e muito envolvido ao custo, fazendo meio que um leilão de preços, né? Ligando no consultório A, B e C e sabendo como está o custo ali para poder buscar um ou outro, né? Então, a gente precisa buscar qualificação, né? Precisa buscar dedicação, suporte, apoio. Eu acho que a palavra da vez é experiência e nós temos que trabalhar com boas experiências. Os pacientes precisam ter essa experiência, a gente precisa oferecer experiências e viver essas experiências com os pacientes. Daí começa a fazer sentido todo o nosso investimento como super especialistas que somos. Fantástico. Ricardo, tenho muito a agradecer a ter abrilhantado aqui o nosso canal, nosso podcast. Mais uma vez convido a todos os colegas médicos a participarem desse congresso incrível. Tenho certeza que é uma oportunidade única, tanto em relação ao conhecimento científico, quanto a ajuda humanitária. Aí nós como médicos, cabe a nós realmente essa parte humanitária e até nessa nossa área de estética, essa área de embelezamento, mas continuamos sendo médicos e faz parte do desejo, de tudo aquilo que a gente almeja como médico, realmente poder ajudar as pessoas, né? E isso é uma forma da gente poder ajudar as pessoas com qualidade participando do evento científico. Então, não esqueçam, tem o nosso cupom, 50% de desconto, aqui do Photobin Talk. Se inscreva com 50% de desconto. Fá, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, nesse papo que foi gostoso, fluido. Eu acho que a gente falou sobre pontos importantes, né? Mas eu acho que eu destaco 2 deles aqui. O resgate da essência do ser médico, né? E você trouxe isso muito bem. Tá lá. E está dormindo essa essência, a gente precisa trazer de volta, que é a empatia, né, o cuidado com o próximo, zelar por aqueles que mais precisam. E eu acho que está na hora de a gente resgatar isso. E esse congresso chamado Medicos, de certa forma, vai dar essa oportunidade, vai criar esse movimento. E o outro ponto é a educação, né? A educação médica, a educação dos pacientes, que a gente precisa zelar, trabalhar para que isso aconteça.
E também o congresso eu acho que vai ser uma boa oportunidade para tanto, porque nós vamos trabalhar a cosmetria no seu mais alto nível e todos que estarão lá estarão muito comprometidos à transmissão do conhecimento de forma transparente, realmente com foco nesse sarrafo lá em cima. Então, gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, que é: juntos nós somos melhores e mais fortes. Então, quanto mais a gente conseguir trocar experiência, se ajudar, nós seremos uma classe mais unida e capaz de realmente oferecer grandes experiências para os nossos pacientes. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a você.